Boa noite. Hoje eu estou fazendo esse vídeo na companhia do Benício. Dá um oi lá para a câmera, Benício. Ele é o meu mais velho, tá? Hoje, mais cedo, eu fiz uma live, porém eu não gostei. Não que o conteúdo não tivesse bom, o conteúdo estava legal, porém os cachorros aqui na vizinhança estava muito complicado. Domingão, muita gente passando com os cachorros. Aí os cachorros do vizinho, até os meus, ficam desesperados aqui e acabam que vocês não me escutavam direito. Então eu vou fazer um vídeo mais curto, tá? Para postar aí para todos. Queria agradecer a todos que interagiram lá na live, tá? Eu não lembro o nome de todos, Cleusa, Vitor e todos mais lá que interagiram, Vânia. Obrigado a todos. Aqueles que quiserem fazer perguntas, pode estar mandando depois as perguntas aí, que eu vou estar respondendo, tá? Aqui a gente tem um vaso é um híbrido, né? É um cruzamento de Brassia Rex com Miltonia flavense, tá? Ficou um híbrido bem parecido com a Brassia Rex, tá vendo, pessoal? Ficou bem parecido mesmo com a Brassia, a flor. Porém, o vegetal ficou mais parecido com a Miltonia flavense, um vegetal que ficou mais amarelado. Aqui, esse vaso, ele estava dentro de uma cuia e só está encaixado no vaso de barro, que é onde ele está com o arame sendo tutorado, tá? Eu vou tirar aqui rapidinho para vocês estarem vendo e a gente poder estar trabalhando nele, tá? Então esse de barro vai sair, tá? Pra gente ficar aqui dentro. Eu acredito que aqui vai ficar um áudio melhor, tá? Tô na sala, a gente tá adaptando um local para gravação aqui, onde o áudio fique melhor para vocês. Pode deixar aí, filho. Tá alguma coisa andando aqui. Não, é bichinho, pode deixar aí. Aqui, o que acontece? Esse vaso... esse vaso, como vocês podem observar, tá vendo? Ele já extrapolou os limites das bordas aqui. Então aqui vão dar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cortes. Tá? Pelo menos 7 cortes, ou seja, 7 vasos a mais. Tá? Os cortes vão estar disponíveis. Aqueles que tiverem interesse em estarem adquirindo esses cortes, pode estar entrando em contato, que a gente vê postagem e encaminha para vocês os valores e o custo de postagem, tá? Observando aqui, o que eu tenho para falar desse vaso? A gente vai ter que dar uma boa limpada, tá? Em folhas secas e tudo mais. Aqui, ó, tem um pezinho de quebra-pedra, matos, tá? Em vegetação, vegetação, matos, em vaso de orquídea não são bem-vindos, porque rouba nutriente, tá? E sem contar que se você for deixando em pragueja em todas as suas plantas, depois o controle é muito mais difícil, tá? Seguindo, matos não são bem-vindos, tá? Exemplo do quebra-pedra que eu retirei. Por que matos não são bem-vindos? Porque ele rouba nutriente das plantas, tá? E acaba que empragueja. Seguindo, os matos, eles não são bem-vindos, tá? Exemplo daquele quebra-pedra que eu retirei, eles acabam roubando nutriente das plantas, acabam que empraguejam os vasos e depois fica numa competição com a planta ali no vaso e acaba não sendo viável isso. Então, sempre que tiver uma daninha ali, um mato, um trevo, qualquer coisa do gênero assim, eu recomendo estar fazendo a remoção dele e deixando no vaso somente orquídea, que é o que a gente cultiva, tá? Uma samambaia ou outra, dependendo do porte da samambaia, eu ainda não falo nada, tá? Até exemplo aqui, ó, aqui no vaso tinha uma, tá? Mas esse tipo de samambaia, se você deixar, ele fica gigante. Então eu acabei removendo. Tem quem gosta de samambaia, pode estar plantando um vasinho com substrato bem úmido, tá? Um musgo, alguma coisa, consegue aproveitar uma espécie de samambaia aí. Então vamos lá, tá? Aqui eu vou cortar as frentes, vai dar pelo menos, eu acredito que uns 6 a 7 vasos,
mas o vaso padrão, aí que ainda vai ter rebrota nele, então vai render bastante esse vaso. Tá? Poderia estar dividindo e juntando essas mudas em um único vaso, tá? Poderia seccionar aqui em 3 partes e deixar, mas eu tenho dessa planta diversos vasos tão bem formados quanto este, então aqui o intuito não é ter um vaso grande, bem viçoso, e sim dividir as mudas, tá? É para comercialização mesmo. Se fosse o caso de, eu quero um vaso bonito para entoceirar, para dar bastante flor, o que eu recomendaria? Apenas comprar uma cuia ou um vaso maior e aumentar esse vaso, tá? Mas como o intuito aqui não é um vaso frondoso, grandes, com bastantes hastes florais, e sim fazer mudas para comercialização, eu vou estar fazendo os cortes dessa planta. Essa planta, só para vocês observarem, ela deu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 hastes florais esse ano. Então assim, tava com uma quantidade de flor, uma flor até um tamanho bom, bem significativo, tá bem bonito esse vaso. Então, mas como eu disse, tem vários desses. Então esse daqui eu vou cortar com o intuito de aumentar para comercialização. Então por isso que eu vou fazer pelo menos de 6 a 7 cortes aqui. Agora, eu quero um vaso com efeito visual bonito, só aumentaria o vaso ou seccionaria no meio essa toceira e faria 2 vasos bem feitos, aí, com um porte bem significativo, tá bom? Vamos iniciar os trabalhos, tá? Aqui, seccionar aqui, um corte. Ó, esse corte aqui, pessoal, 3 bulbos, 4 bulbos e vindo um broto, tá? Isso daqui é quase que impossível morrer uma planta dessa do jeito que foi feito aqui, tá? Aqui eu vou seccionar de novo. Você tá dando tchau pra galera? Interage com eles. Fala oi, pessoal. Fala oi, pessoal. Vocês gostam de plantas? 2 cortes. 3 cortes. 4 cortes. 3. Não, 4. Agora é o quarto, filho. Eu também fiz. 4 cortes. 5 cortes. 6. 7 cortes e o vaso original. Aqui é mais que suficiente, eu não vou cortar mais que isso, tá? Aqui é tranquilo, se bem que até aqui daria. Eu acho que eu vou tirar esse daqui, que ele tá muito para fora, tá? Vou tirar aqui. E vou deixar os bulbos velhos aqui, que eles aqui pelo menos vai ter rebrota. Eu acredito que 1, 2, 3, de 3 a 4 frentes vão rebrotar aqui, tá? Aquelas pessoas que ficam com receio de fazer corte, eu não precisaria fazer isso porque eu trabalho com fungicida, então toda vez que eu faço um replante, eu faço uma aplicação de fungicida para evitar contaminação. Porém, aqui como eu vou estar comercializando e está muito fácil, eu vou estar tratando os cortes com pasta selante, tá?
O menor corte que ficou foi esse daqui com 3 bulbos. Mas já tá vindo broto, então tá tranquilo. Os restantes ficaram com pelo menos 4 bulbos cada um. Então são cortes bem tranquilos assim. É uma Miltonia com uma Brácia, cruzamento, tá? Miltonia flavense com Brácia rex. Ó a flor aí, a flor ficou bem parecida com a Brácia rex, porém o vegetal ficou mais parecido com a Miltonia flavense, um tom mais amarelado, aí para quem conhece a Miltonia, né? E para quem conhece a Brácia os vegetais são parecidos, porém a Miltonia é mais amarelada e a Brácia é bem verde, um verde bem escuro mesmo. Que pasta selante. A pasta selante eu já falei na primeira live que eu fiz. Essa aqui é uma pasta japonesa, utilizada muito para bonsai, tá? Eu gosto de trabalhar com esta pasta. Eu uso a importada por conta do custo-benefício, tá? Tem pastas aí no mercado nacional mais em conta do que essa, e que às vezes para quem tem pouca planta acaba compensando a do mercado nacional, que são tubinhos menores. Eu, como uso bastante, eu compro esta maior que me rende mais, o custo-benefício acaba sendo melhor para mim, tá bom? Esse daqui eu aprendi a usar com um japonês, dono de um orquidário, uma pessoa muito bacana. Aprendi muito com ele, o senhor Yoichi Suzuki, do antigo orquidário Santa Cruz. Então vamos lá. Aqui, pessoal, eu tenho um vaso, tá? Vaso plástico com um fundinho de brita só para dar uma estabilidade no vaso e ele não ficar virando fácil, e servir como um dreno também. Aqui não tem segredo, pessoal, tá? Aqui, ó, tirou a parte material que está excedendo aí, material seco, tá? Pode retirar aqui, ó, vindo brotação, tá vendo? Então, assim, é um corte que não tem erro, tá? Esse daqui vai ter, ó, brotação, ela tem 2 bulbos mais antigos, 2 bulbos novos e mais vindo 2 brotações. Nossa planta vai ter 2 frentes. Isso daqui é certeza de pelo menos 2 hastes florais, tá? Quando está bem nutrida, essa planta sobe até 2 hastes por bulbo, tá? Então aqui, ó, o mix que eu estou trabalhando, ele é um mix de casca de pinos, chip de coco, carvão vegetal e um pouquinho de esfagno, tá? Coloco só um pouquinho. Ah, Bruno, essa orquídea pode ser plantada só na brita, só na casca? Pode. O substrato, eu quero ver se na próxima live eu falo só sobre o substrato, ou eu faço um vídeo só sobre substrato. Não existe o melhor ou o pior substrato, tá, pessoal? O substrato, o melhor substrato que existe é aquele que melhor se adapta ao seu manejo. Bruno, eu tenho condição de regar minhas plantas 2 vezes ao dia, ou pelo menos 1 vez ao dia, planta direto na brita, entendeu? A brita pura, ela minimiza a presença de lesma e caramujo, tá? Só tem um detalhe. Ah, Bruno, eu tenho 100 vasos. Você imagina 100 vasos de brita pura. Aquilo é um peso muito grande. Se você não tem uma bancada que suporte esse peso, você vai estar arrumando um problema para você, tá? Que da hora que você menos esperar, sua bancada vai estar no chão, com todas as suas plantas. Então, assim, tem o pós e contra, tá? De cada substrato. A brita, a vantagem dela, lesma e caramujo vem pouco. Ela tem uma drenagem muito boa para quem não tem estufa coberta, tem estufa só com sombrite. Na época das chuvas, no verão, que emenda, dependendo da região que você mora, emenda vários dias com chuva, você acaba que o excesso de umidade pode fungar suas orquídeas. Com a brita não vai ter esse problema, ela acaba que drena
muito fácil, só um pouquinho, filho. Ela drena muito fácil a água, então mesmo que chova todo dia, sua orquídea não ficará encharcada, tá? Já com um substrato desse porte, acaba que você no verão sofra com excesso de umidade, tá? Então assim, avalie a sua estrutura, avalie a sua condição de manejo, para então você tá escolhendo o melhor substrato que lhe adeque ao seu manejo. Para mim, esse é o suficiente, porque as estufas onde eu tô com as minhas plantas, elas são cobertas com plástico e sombrite. O único problema meu tá nas bancadas, ela não suporta tanto peso. A gente está até ampliando as estufas lá, fazendo umas bancadas reforçadas, porque nessa nova estufa as plantas vão ficar tudo na brita, inclusive Phalaenopsis, tá? Vai ser tudo na brita para questão de manejo e até mesmo por questão de trabalho de iniciação científica do mestrado, vai ter diferentes tipos de substrato, tá? Feito isso, ó, vaso padrão, bem montado, tá? Aqui o que a gente faz? Deu sono já? Corta a haste floral, tá? Velha, corta esta outra haste floral velha, aqui tranquilo. Eu sempre utilizo um pouquinho de osmocote, tá? Eu adoro osmocote, tá? Não que ele seja o melhor adubo, mas para mim ele é o melhor adubo, tá? Por conta do meu manejo, eu tenho muita planta, então ele me traz uma praticidade muito grande. Qual que é o melhor adubo? Eu vou tratar isso num outro vídeo, tá? O osmocote, para minha realidade, é o melhor, mas eu vou estar fazendo um vídeo só para a gente tratar de adubação e vocês entenderem o pós e contra de cada uma. Feito isso, pessoal, ó, cortei, deu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 aqui, 8 e mais um vaso. Esse vaso vai ficar com pelo menos 4 frentes, tá? Então, assim, é um vaso que rendeu bastante. Lembrando que o intuito desses cortes são comerciais, são vasos para comércio, tá? Um vaso padrão aí para estar sendo comercializado a hora que o broto subir, tá? Eu vou terminar esses outros aqui para não ficar muito longo o vídeo. Eu mostrei para vocês padrão como se faz e os outros depois eu mostro a foto anexo ao vídeo para vocês verem como ficou os resultados, tá bem? É isso, obrigado por assistir o vídeo. Lembrando também, vocês, quero convidá-los que a gente está com um canal no YouTube, tá? Chama Escola das Orquídeas. Eu vou deixar na descrição do vídeo o link, tá? É só clicar lá, se inscreve no canal, assiste os vídeos lá, dá um like pra gente. Tem bastante dicas, tá? Sobre cultivo, sobre manejo das plantas e fica aberto tanto o Instagram quanto o canal. Pode mandar as perguntas lá, as dúvidas que vocês forem tendo em cultivo. Além de orquidófilo, sou biólogo por formação há mais de 10 anos aí e também trabalho com produção de orquídea há quase 10 anos e com orquídeas em si, coleção há pelo menos 20 anos, tá? Que eu me recordo, comecei lá pelo ano 2000 com orquídea. Então assim, a gente tem um certo conhecimento, pode estar transmitindo para vocês aí, não sei tudo, tá? Tem espécies ainda que eu nunca trabalhei, então assim, em orquídea a gente nunca vai saber tudo, porque tem muitas espécies, muitos gêneros a serem trabalhados, mas o pouco que a gente sabe de cada espécie aí, a gente vai passando e tirando as dúvidas de vocês, tá bom? Abraço, até o próximo vídeo, tá? Um joinha lá pro pessoal também. Tchau, pessoal! Até mais, obrigado!